Rodrigo R. de Carvalhos, os romanos estão saracoteando para cima e para baixo. Eles inventaram o turismo? Se inventaram, eu não sei. Eu sei que eu gostaria de fazer este turismo pela Atenas, pela Grécia, pela cultura grega em geral. No vídeo de hoje, então, a gente vai discutir o turismo dos romanos. Eu sou Pedro Cortá, esse aí comigo é Rodrigo R. de Carvalho, e começa mais um Não Precisa Copiar. Spraken lança uma pergunta polêmica, Rodrigo. Será que é verdade? Eu não me lembro agora das minhas aulas de turismo lá do BI, se é verdade ou não. Mas aí a questão é, os romanos inventaram o turismo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar a tração de um paralelo entre a McDonaldização, sei lá se essa palavra existe ou se ele criou, do mundo moderno e a expansão da Romanitas. Baseando-se na obra monumental de Edward Gibbon, o Spraken vai fazer a seguinte reflexão. O verdadeiro poder de Roma não residia nas legiões marchando pelos campos apenas, mas na capacidade que eles tinham de exportar um pacote civilizatório completo. E aí a gente tem aqui leis, arquitetura e também os jogos, assim como a linguagem. Afinal, a gente não está falando português à toa, né, Rodrigo? Exatamente. E aí, da mesma forma que o McDonald's exportou aquele horroroso arco dourado do seu fast food, e que isso simboliza, né, essa colonização cultural da América sobre os povos todos deste mundo, o arco arquitetônico romano, espalhado ali da Síria até a Escócia, vai ter essa mesma marca física da hegemonia de Roma na antiguidade. E aí, ser cidadão romano significava viver sob esse escopo. Então, essa influência, ela estaria impregnada na vida de todo mundo, independente da etnia. Então, independente se você é natural do norte da África, se você é germânico, não importa. Todos nós, para sermos romanos, para estarmos incluídos nessa civilização, precisamos compartilhar dessa mesma compreensão comum do mundo. Mas olha que coisa esquisita, né, Pedro? O Spraken vai chamar a atenção para o seguinte, que apesar dos romanos terem feito isso, terem criado essa identidade do homem romano, exercer essa romanitas, né, e exportar esse modo de ver o mundo, essa estrutura romana para todos os lugares, ele mesmo foi constituído com apropriação da cultura grega. Então, apesar dele ser uma grande força cultural, ele teve no seu bojo, na sua formação, a apropriação dos gregos. Apesar da resistência inicial das elites romanas, conservadoras, republicanas, hoje em dia falar conservadoras republicanas, né, parece que eu estou falando dos Estados Unidos, que viam os costumes gregos como afeminados, no fim do dia, quem se mostrou mais forte, mais poderoso, foi a cultura helênica. Então ela foi mais viril nesse sentido aí, porque ela conquistou os romanos. Ser romano, um romano culto, no auge do império, significava você consumir filosofia, né, especialmente a filosofia estoica, consumir teatro, especialmente o teatro grego, e também estar familiarizado com a história grega. Então eu tenho ali um romance de história de Júlio César, e aí o cara faz as pesquisas, né? É romanceado, né? Mas eles fazem as pesquisas. E aí a educação, por exemplo, de um jovem romano seria você estudar a história de Alexandre o Grande, entende? Então esse era o tipo de coisa que influenciava as elites romanas. Então, o que o Pedro está chamando a atenção aqui é que a alta classe romana começou a se afastar e rejeitar a cultura popular, entendida como vulgar do próprio império, da própria Roma. Em favor do quê? Desse processo de idealização do passado grego, né? Então, valorizando os gregos. É mais ou menos o que a gente faz aqui com os americanos, né, Pedro? A gente odeia a cultura popular brasileira, mas ama, se apaixona por tudo que vem dos Estados Unidos e agora da Coreia do Sul, né, com o K-pop. E essa fascinação atingiu o auge com o imperador Adriano no século II depois de Cristo. E é essa figura que vai nos ajudar a responder a nossa pergunta inicial, se os romanos inventaram ou não o turismo. Bom, diferente dos antecessores de Adriano, né, que iam lá passar suas chamadas férias, né, não podemos nem chamar assim, nas campanhas militares nas fronteiras, querendo expandir o império, Adriano olhou para essa situação e falou: muito melhor seria
se eu pegasse esse meu tempo livre, essa minha riqueza, esse meu dinheiro imperial e fosse dar um rolê tal como Pedro Cortar, que está com viagem marcada para as Europa. Na verdade, quando sair esse episódio aqui, se tudo deu certo, eu já tô lá. Já está lá, né? Então o Adriano, ele buscou reconstruir os espaços cívicos de Atenas, né, nessa valorização dos gregos, e realizou, né, tours pelo Egito e pelo Oriente Médio, então marcando aí essa necessidade de viajar e conhecer esses locais. E o Spraken vai apontar o seguinte: quando o imperador viaja, ele não viaja sozinho. Então esses tours que o Adriano deu, essas viajadinhas, essas voltinhas, diferente de mim, que vou com o dinheiro contado, vou ficar no hostel, vou gastar muito pouco, elas movimentavam a economia. Toda uma economia de suporte existia no rastro do imperador. Então, por exemplo, cidades novas surgiam quando o imperador se estabelecia num lugar por um pequeno período de tempo. Novas rotas comerciais surgiam a partir da passagem dessas tropas e dessas cortes que acompanhavam o imperador. E também coisas como, por exemplo, hospedagem, venda de souvenirs ali da localidade. E isso gerava uma infraestrutura, né, por exemplo, estradas também, que iria permitir não só o transporte de tropas pelas regiões, o que era útil para o Império, né, porque eles queriam que as legiões pudessem se movimentar, mas também de viajantes que no futuro poderiam circular por ali. E aí é nesse contexto, né, de curiosidade, de possibilidade de mobilidade, justamente porque foi garantida essa Pax Romana, que surge essa necessidade de sistematizar o conhecimento sobre os lugares visitados. Então vai ter aqueles registros, tal como no Brasil, né, Pedro? Quando vieram para cá, fizeram aqueles registros descrevendo os locais, então isso vai também estar presente aqui nesse Império do Adriano. E aí a gente tem a figura do Pausanias, né, na sua obra A Descrição da Grécia, que segundo o Spraken é o marco zero aí dos guias turísticos. Então se você vai lá numa banca de jornal, comprou um guia turístico para poder fazer sua viagem, tem que agradecer ao Pausanias, que era um grego que escrevia para a audiência romana, meio que dizendo para eles aí onde que eram os pontos para você visitar. E aí a gente vem a uma ideia, né, que a gente pode até discutir aí da viagem autêntica, né, que tem uma viagem fake, que você experimenta os lugares turísticos, e a verdadeira viagem, né? É uma discussão, isso é possível ou não é possível? Qual é a diferença dessas experiências? Mas isso teria começado aí com o Pausanias. E é bom lembrar, né, não é apenas um registro geográfico, né, Pedro? Mas uma construção da certa identidade daquele local, daquele povo, guiando o leitor, né, o viajante, através dos mitos, através dos monumentos, decidindo o que era digno ou não de ser visto e reverenciado. Então é um almanaque de turismo mesmo no seu auge. E aí Spraken vai concluir dizendo que o turismo romano era uma mistura tanto de uma estrutura hegemônica do império, quanto de uma ação comunicativa, né, uma ação educativa das elites romanas. O turismo garantia a segurança das estradas imperiais, porque essa movimentação exigia, né, se construir essa infraestrutura de segurança, o que era bom para o império, né, para a saúde do império. E a riqueza acumulada pela elite permitia que essas viagens acontecessem e gerava prosperidade nas províncias a serem visitadas. Só que aí a gente tem que lembrar que o que ditava principalmente a escolha, né, ninguém queria ver a Inglaterra nessa época, ninguém queria ver a França nessa época. O que ditava essa escolha era esse favorecimento do helenismo, né, essa importância do helenismo, que era o principal destino. Então, em síntese, esses romanos ricos, né, iam viajar para educar-se, para visitar escolas filosóficas em Atenas, locais sagrados como o Eleusis, praticando o que seria uma forma primitiva de turismo, mas um turismo específico, um turismo de patrimônio. A ideia é que eles buscavam se conectar com uma história que, apesar de não ser a história étnica deles, né, havia sido adotada pelos romanos e havia se tornado, nesse processo, a fundamentação da sua própria civilização. Indicações Rodrigo R. de Carvalho. Vamos começar aqui com o glorioso Gladiador. Não vi o 2, não quero ver, estou falando do 1, que é aí com o maravilhoso Russell Crowe, e fala muito disso aqui que a gente discutiu hoje. Exatamente, só que ao contrário do que a gente viu hoje, né, o Gladiador é o moral verdadeiro. É o cara da literatura aí, personificado no Russell Crowe. Eu vi o 2 e sugiro a vocês que não vejam. Então fica aí a desindicação, tu não precisa copiar. Mais uma outra série... Isso público, né, Rodrigo? A gente indica e também desindica. Exatamente. Mas tem também um magnífico, né, Pedro? Spartacus. Eu comecei a ver ontem, não sei se você sabia que existe isso, uma aberração da natureza, mas comecei a ver, que é, você lembra de um personagem do Spartacus, o traidor lá, o Usher? Lembra dessa figura? Que é um dos gladiadores lá que é metido a espertão,
que trai eles. Então, fizeram agora um spin-off com esse cara, que ele foi morto pelos Spartacus, ele ressuscita e vive uma vida paralela. Senhora. Olha que coisa incrível. Eu botei ontem. Eu fiquei chocado. Magnífico, magnífico. Olha, a série Spartacus era legal, faz muito tempo que eu vi, mas tem o livro também, não sei se ele tem, acho que ele tá ali, ó, de marronzinho. O livro é um clássico também, recomendo a leitura, bem diferente da série, né? A série tem uma pegada mais Game of Thrones, né? Se você sabe o que eu estou querendo dizer, mas tem o livro também. Na sequência, nós temos outra série muito boa, uma série mais séria, né, Pedro? Mais focada na política, que é Roma, que é uma série também muito, muito, muito boa, nessa mesma vibe. Sim, só 2 temporadas foi cancelada, o maior crime, assim, contra a humanidade que a HBO já cometeu, porque é uma série excepcional contra esse período aí do fim da República e início do Império. E supostamente ia até a época de Jesus, né, Rodrigo? Imagina só como seria essa série lá no rolê de Jesus. Ia ser interessante, daqui a pouco, né? Alguém resolve fazer um remake aí e dar essa Se nova fizeram vida. Se fizeram Do um spin-off do Traidor do Lucha, será que eles iam fazer um spin-off de Judas, caso chegasse lá? Não tem condições, vai rolar. Outro filme incrível para ver esse período helênico aí é o filme Alexandre. Não tenho certeza se eu diria que esse filme é realmente bom, mas eu gosto, e é isso que importa para estar aqui nas indicações. É um filme com Colin Farrell, com a Angelina Jolie e com Anthony Hopkins de Aristóteles. Tem como você não falar que esse filme é bom? É impossível. Por que eu estou usando a estátua do Aristóteles para representar Aristóteles se eu posso usar o Anthony Hopkins? Está muito errado, isso vão mudar minhas capas. Exatamente. E por último, a série também, Hipátia, que vai aí contra o nosso episódio, vai mostrar que a mulher tinha um espaço sim, e era filósofa, inclusive, nesse período. Então, obviamente, é uma exceção à regra, né, Pedro? Não sei se vai mostrar isso, não. Vai mostrar mas uma importante discussão ali, né, sobre o espaço real que existia para a mulher atuar nos gregos. Então, e também mostra a cristianização do Império Romano. Já é um filme que se passa num período mais posterior, né, aquele período clássico que a gente costuma ver. Então é bem diferente a dinâmica do Império Romano nessa época, é bem legal. É isso, Rodrigo. Nosso episódio de férias chega ao fim. Ano que vem a gente volta agora com o Império Bizantino e os muçulmanos. Então a gente vai poder indicar provavelmente cruzadas aí, que a gente adora. Fantástico. Temos que ter saudades de indicar cruzada. Então, quem sabe a gente faz os episódios sobre Averroes, já que a gente vai falar aí. Nesse meio do caminho, é verdade. E aí, depois de assistir esse episódio, você acha ou não que os romanos inventaram o turismo? Ou será que já existia algo antes que era mais próximo do conceito de turismo e eles não inventaram nada? Inventaram ou não inventaram, o fato é que eles deram uma sistematizada no rolê interessante, né, Pedro? Exatamente. E se você gostou de aprender sobre isso, curte esse vídeo, compartilha e deixa o seu comentário. Além disso, se você gostou muito e quer financiar os nossos turismos pelo mundo, o que você pode fazer, Rodrigo? Você pode nos apoiar de diversas formas. Nós temos aí os membros do YouTube, num valorzinho de R$ 3,99 para os menos animados e menos portentosos, e de 20 conto para aqueles mais animados. Nós também temos o magnífico Pix, que não tem limite de renda, que é a forma mais democrática de apoio. Pedro Cortá, como que você faz para apoiar a gente pelo Pix? É só mandar para nprecisacopiar@gmail.com, que cai bonitinho aqui na minha conta. É isso então, tchau, tchau. Valeu!